Desde o começo, a minha vida não foi fácil. Meu nascimento foi muito complicado. Já no parto da minha mãe, passei do horário de nascer, poderia ter tido sequelas, no entanto não tive. Quando criança, eu lutei 3 vezes contra a morte e venci. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade como sorveteiro, para também ajudar no orçamento doméstico da casa dos meus pais. Eu cheguei a trabalhar 23 anos para uma grande cooperativa. Aprendi muito, passei por vários setores e departamentos e acabei me embrenhando pelo ramo da tecnologia. Hoje a nossa empresa presta serviço para essa cooperativa. O comando da nossa empresa é administrado por 3 pessoas. Eu na administração geral, a minha esposa na coordenação geral, meu cunhado na administração comercial e técnica. Nós 3 tomamos todas as decisões sempre juntos e unidos. Depois que me tornei microempresário, como quase todos os novos empresários no nosso país, tem um período de experiência, o período de adaptação e também o período de grandes dificuldades. Nós dizemos que o nosso castelo foi as cinzas e nós estivemos abaixo das cinzas do nosso castelo. Mas a gente tem que procurar se superar, né? Vamos construir esse castelo das cinzas de novo, vamos correr atrás, e vamos lutar e vamos trabalhar. E é isso que eu disse para minha família e para minha equipe. Nós precisamos sempre estar focados em um objetivo. O objetivo do quê? O objetivo de vencer. Com trabalho, com luta, com dedicação, nós conseguimos vencer e conseguimos superar. Hoje a gente vive um momento legal, um momento feliz. Nós curtimos viver em família. É necessário que o homem bem-sucedido tenha um respaldo familiar e é por isso que as coisas estão dando certo. Meu lema é esse: sou brasileiro e por isso não desisto nunca. Sou o Sander, persistente e feliz. Eu sou a Universal. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você tivesse a consciência de que a bênção de Deus depende da nossa atitude em relação a Ele. Você entende? A bênção de Deus não vem por sorte. Ela não vem porque, eu impus a mão sobre fulano, ele vai ser abençoado. Não. A bênção de Deus vem por conta de uma parceria, de uma aliança entre a pessoa e Deus. Deus é representado pelo altar e a pessoa é representada pelos seus dízimos e ofertas no altar. Eu queria que você entendesse essa grande revelação que Deus nos deu nesse final de semana. E eu estou procurando divulgar isso da forma mais clara possível, a fim de que os que creem sejam abençoados pelas suas próprias atitudes. Então, por exemplo, se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: bênçãos decorrentes da obediência. E depois fala maldições decorrentes da desobediência. Então, quando uma pessoa é obediente, obrigatoriamente ela será abençoada. É uma lei fixa de Deus. É uma lei espiritual. Nem Deus pode ultrapassar essa lei, porque foi Ele quem instituiu. Há bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência.
Quando uma pessoa é obediente, ela está vivendo dentro da justiça de Deus. Por isso ela é abençoada, por isso ela será abençoada, por isso ela tem que ser abençoada. Quando a pessoa é desobediente, rebelde, então ela passa a viver subordinada, submetida às leis da injustiça, às injustiças. Ela vive no mundo da injustiça. Então vêm as maldições. Quer dizer, não é Deus que amaldiçoa o desobediente. Não é Deus que pune o desobediente. Não. Mas é o diabo, o senhor da injustiça, que pune aqueles que desobedecem a Deus. Essa é a lei espiritual. Essa é uma lei fixa. Então, a bênção que você precisa na sua vida depende só de você, só da sua escolha. Você tem o poder de escolha. Eu tenho o poder de escolha. Então, se eu escolho, se eu faço a opção de obedecer à palavra de Deus, então, obrigatoriamente, eu vou colher os frutos da obediência. Mas se eu semear a desobediência, eu vou colher os frutos da desobediência, que é a maldição. Então, Deus não vai me amaldiçoar, não. Eu vou ser punido pelo que eu plantei, pelo que eu semeei. É claro que o diabo instiga o ser humano a plantar o que não presta, para que o ser humano venha se autodestruir. E Deus procura semear a palavra de obediência, palavra de vida. E aqueles que semeiam a obediência são abençoados por conta da sua atitude de fé. Tanto o que semeia a obediência quanto o que semeia a desobediência, ambos semeiam. Ambos semeiam. Ora, quem semeia há de colher o fruto daquilo que semeou. Se eu semeio a boa semente, eu vou colher o bom fruto. Se eu semeio a má semente, eu vou colher o mau fruto. Isso é uma consequência da minha atitude. Então você que me ouve e que está aí chorando, desesperado, que está aflita, por que você está vivendo essa situação? Porque você plantou, não foi? Fala a verdade. Reconheça, minha amiga, meu amigo, que o que você está colhendo de dor e sofrimento se deve ao fato de você ter semeado o que não prestou. Você fez o que não deveria ter sido feito e agora está colhendo. Como que eu faço, ô bispo, para mudar essa situação? Quando a pessoa vem para o Senhor Jesus, então, quando ela se arrepende, ela volta-se para o Deus e começa a ser obediente à palavra de Deus, então ela começa a plantar a semente boa. Isso, obviamente, tem um tempo para ela colher. Assim como quando a pessoa planta o mal, tem o tempo dela colher o mal. E às vezes a pessoa está colhendo o mal e chega diante de Deus, ora e pede para Deus mudar essa situação. Mas ela plantou o mal. Então, como é que você pode reverter essa situação? Começando a plantar a obediência. Então, você começa a plantar a obediência hoje, amanhã,
na semana que vem, mês que vem, ano que vem, toda a vida você começa a plantar o que é bom. Então vai chegar um momento em que a semente ruim que você plantou no passado e que está colhendo os frutos hoje, vai chegar um momento em que você vai parar de colher o que é mal, porque você parou de plantar o que é mal. E você começou a plantar o que é bom. Então, vai haver um momento em que você vai deixar de colher o que é mal para começar a colher o que é bom, porque você está plantando o que é bom. Entendeu, minha amiga? Então, há um tempo para isso. Há um tempo, obviamente. Então, por exemplo, você não sabia que quando era dizimista fiel, que o dizimista fiel tem direitos a janelas dos céus abertas sobre a sua cabeça, conforme Deus promete. Você não sabia. Então você não pagava o dízimo, você não separava o dízimo para Deus. Você não fazia isso. Você fazia o quê? Você usava o dízimo para si. Então, por conta dessa desobediência, ainda que você era ignorante a respeito dessa palavra, você colheu os frutos dessa desobediência, que são as maldições, a miséria, a pobreza, etc. Então, se você quer mudar essa situação, então a primeira coisa que você tem que fazer é começar a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Porque aí você começa a semear a obediência à palavra de Deus. Mas o bispo pergunta a você, eu tenho para voltar-me para Deus, para mudar essa situação, para reverter a minha situação, eu tenho que começar com dízimos e ofertas? Claro! Sabe por quê? Porque os dízimos representam o dizimista. Lembra que nós falamos que o altar representa Deus. E a oferta de sacrifício, ou as ofertas, ou os dízimos, representam o dizimista, representa o ofertante. Então, quando você coloca os seus dízimos, que são as suas primícias, os primeiros frutos, os primeiros 10%, você está dizendo, ó Deus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o dono da minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ser ou ter, pertencem a Ti. Então eu trabalhei e colhi os meus frutos. Aqui estão a 10ª parte daquilo que eu colhi, porque eu reconheço que o Senhor é dono dos 100% meu. Então, quando você tira ou retira os primeiros frutos e traz no altar, então você está dizendo para Deus lá no altar, olha, o Senhor é Senhor da minha vida. Eu reconheço o Senhor como Senhor na minha vida. Então, não basta que a pessoa diga apenas com palavras, eu reconheço o Senhor como Senhor da minha vida. Isso não basta para Deus. Você tem que tomar atitude. É muito mais do que simplesmente confessar. É como muitas pessoas nesse mundo confessam umas para as outras, eu te amo. Mas depois, essas mesmas pessoas dizem para outras pessoas, eu te amo. Quer dizer, ama coisa nenhuma. Porque quando há amor, então a pessoa entrega, a pessoa dá, a pessoa se rende, a pessoa procura agradar a pessoa amada. Independentemente se a pessoa amada não dá a mínima para ela. Quem ama, dá. Quem ama, faz o seu melhor para a pessoa amada, independente dessa pessoa amada aceitar ou não. É a mãe que ama o filho que está nas drogas, que ama o filho que é assassino, ladrão, assaltante, que é um mau caráter. A mãe é mãe. Ela ama independentemente do que ele faz. Ela ama porque ela o considera seu filho. Ora, quando nós somos dizimistas, na realidade, quando nós
trazemos o dízimo no altar, nós estamos trazendo a honra ao Senhor da nossa vida. Nós estamos dizendo: tu, Senhor, és o dono, o Senhor da minha vida. Tu és o meu Deus. Daí a razão porque Deus condiciona que os filhos de Israel se voltem para ele a partir dos dízimos e das ofertas. Está lá escrito. Você pode ler isso em Malaquias, capítulo 3. Tornai-vos para mim, voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Quer dizer, uma lei fixa. Se você se volta para mim, eu me volto para você. Se você se torna para mim, eu me torno para você. Se você me despreza, eu também te desprezarei. É toma lá da cá. É a lei de Deus. É a lei de Deus. É a lei do semear, do plantar e colher. Se você considera Deus o primeiro na sua vida, primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, sua mulher, seu marido, quem quer que seja, então você torna-se o dízimo diante de Deus. Você é o dízimo de Deus. E o que você traz como dízimo e coloca no altar, aquilo ali é você que tem um encontro com Deus naquele lugar do sacrifício, que é o altar. Minha amiga, meu amigo, não vamos nos enganar, não vamos nos iludir, não vamos colocar a fé num sentido emotivo. Eu choro, Deus vai me ouvir. Eu sou boazinha, Deus vai me ouvir. Eu não faço mal a ninguém, Deus vai me ouvir. Eu vou na igreja, eu sou fiel à minha igreja, Deus vai me ouvir. Nada disso. Isso aí é muito bonito para o homem, mas para Deus não. O que vale para Deus é o seguinte: se você é obediente, você é abençoado. Você tem que ser abençoado. Se você não é obediente, você não vai ser abençoado. É toma lá da cá. É toma lá da cá. Se você considera Deus em primeiro lugar na sua vida, se você reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida, o primeiro na sua vida, então você tem o direito de receber o Espírito Santo, você tem o direito de viver a plenitude de vida que Ele prometeu, você tem o direito de colher os frutos dessa obediência. Agora, se você não o considera primeiro na sua vida, então você não tem direito a nada. Você vai colher os frutos podres desse mundo, que são as maldições. Por exemplo, nesses primeiros 7 dias da semana que vem, do mês que vem, começar a partir de agora, dia 31, né? Do dia 31 até o dia 7 de abril, nós estaremos consagrando os dizimistas. Nós estaremos trabalhando, buscando os direitos, os privilégios dos dizimistas. Então, se eu sou dizimista fiel, então eu falo para Deus: meu Deus, o Senhor prometeu e eu tenho sido fiel a Ti. Não é justo que eu seja fiel a Ti e o Senhor infiel a mim. Isso não é justo. E Deus, como é justo juiz, Ele não pode ultrapassar, Ele não pode se omitir, Ele não pode enganar, Ele não pode esquecer de mim, porque o meu dízimo está lá no altar, diante dEle, que representa a minha vida. Eu sou o dizimista. Então eu, como dizimista, eu tenho direitos, eu tenho privilégios diante de Deus e posso cobrar dele o cumprimento das suas promessas. Que, aliás, eu fiz isso, e eu fiz isso uma vez. E eu disse: meu Deus, se isso que está escrito na tua palavra, que está escrito na Bíblia, é a tua palavra, então eu quero ver, porque até hoje eu não vi nada. Muitos anos eu servi a Deus e eu não via o cumprimento daquela palavra. Abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida. Aí eu falei: meu Deus, o Senhor me perdoe, mas eu nunca vi ninguém com as janelas dos céus abertas sobre ele. E neste exato momento eu estou passando uma necessidade e cadê as janelas? Nem uma frestinha estava aberta para mim, está aberta para mim.
Então eu reclamei com ele os meus direitos. No dia seguinte, a situação mudou. No dia seguinte, me lembro que foi numa quinta-noite, na sexta-feira à tarde, a coisa mudou. Por quê? Por que ele me atendeu? Porque eu merecia? Não, não é porque eu merecia. Ele me atendeu porque é a palavra dele que está em jogo. Então ele tem que cumprir a palavra dele. Ou então a palavra dele não é dele. É mentira, é engano, é do homem. E como é que a gente vai saber? Como é que você vai saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Você só vai saber quando ela se cumpre na sua vida. Então, se você é obediente, você tem essa audácia, essa coragem de chegar diante de Deus e cobrar dele o cumprimento dela. Agora, se você não é fiel dizimista, como é que você pode cobrar de Deus? Como é que você pode chegar para Deus e apontar o dedo para aquilo que ele prometeu, se você mesmo não foi fiel a ele? Não tem como. Então, a lei da fé exige isso, minha amiga. A lei da fé exige uma consciência limpa. Se eu tenho uma consciência limpa, isto é, se eu faço os meus deveres de casa, se eu cumpro a minha parte no que tange, no que diz respeito à palavra de Deus, então eu posso cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Essa é a realidade. Agora, se eu não cumpro a minha parte, então eu não posso cobrar de Deus, eu tenho que ficar de fora. Essa é a lei da fé. É isso que acontece. Então, as religiões ensinam que você tem que ser boazinha, que você não tem que ser pecador, que você não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas não se trata disso. O que se trata é o seguinte: você cumpre o seu dever para com Deus, ele vai cumprir o dever dele para com você. É por isso que nós temos falado muito sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre os sacrifícios. Se você sacrifica toda a sua vida no altar, obrigatoriamente você vai ter uma transformação de vida. Deus vai morar, vai vir e vai viver dentro de você na pessoa do Espírito Santo, que é a proposta do Monte Hermon, a proposta do Monte da Transfiguração. Então, você, minha amiga, meu amigo, eu torno a insistir com você. A fé depende de você. Muitas pessoas dizem, eu queria ter a fé do pastor, do bispo, etc, etc. Não, todo mundo tem fé. Você tem fé, eu tenho fé, nós temos fé. Agora, que tipo de fé? Aquela sensacionalista? A fé que precisa sentir, precisa ver para quê? Ou a fé que crê para depois ver? Porque quem crê, obedece. Mostra que tem fé. Quem não crê, pode dizer que crê, mas se não obedece, não vale nada. Não tem nenhum sentido a sua fé. Então, a nossa fé, a sua fé, a minha fé, exige que nós obedeçamos a palavra de Deus para que, então, venhamos lograr êxito, conquistar os benefícios que a palavra de Deus garante. Nós vamos fazer a oração agora, mas eu vou falar mais a respeito disso nos próximos dias, para que você possa entender e então praticar e começar a plantar o que é bom, para que num futuro bem próximo você pare de colher o que é mal, das sementes que você plantou no passado, e comece a colher os bons frutos de acordo com o que você faz para Deus. Vamos orar. Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração,
meu Pai querido e amado, quando a gente fala em dízimos e ofertas, normalmente as pessoas pensam em dinheiro, propriedades, montantes que têm valor neste mundo. Mas o que tem valor, na realidade, o que os dízimos e ofertas representam, são os dizimistas e ofertantes. Quando eles se posicionam no teu altar, e aí há um encontro do Senhor com o fiel. Então, meu Pai, tudo isso depende de uma obediência. Porque o Senhor não precisa de dízimo, de dinheiro, o Senhor não precisa de nada. O Senhor é Deus, é o dono do Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, do infinito. Tu és grande, meu Pai. Tu és magnífico, glorioso. Porém, a tua grandeza só é vista neste mundo através daqueles que realmente são obedientes à tua palavra. Aqueles que lhe têm sido fiéis. Então, quando uma pessoa obedece à tua palavra, quando ela obedece à tua palavra, então ela planta, ela semeia o que é bom, ela semeia a obediência. Quando ela obedece, então ela tem a garantia da tua própria palavra, da tua resposta. Então eu peço que essa criatura que está me ouvindo nesse momento seja tocada, que venha cair a escama dos seus olhos espirituais para que ela possa ver, que o entendimento dela venha se abrir para que ela possa compreender a tua palavra e começar a tomar atitudes que venham beneficiá-la. Meu Pai, eu te peço por toda a igreja, por toda a tua igreja, em especial por este povo da Universal, essa gente valente, corajosa, de fé, e que durante muitos anos vinha plantando a má semente e por conta disso vinha sofrendo. Mas que de uns tempos para cá, eles têm plantado a obediência à tua palavra, têm sacrificado, têm colocado no altar as suas vidas. E no altar eles têm se encontrado contigo, porque não há como a gente se encontrar contigo se não for no altar. Porque o altar é o lugar do sacrifício. O altar é o lugar que a gente dedica a vida, consagra a vida, sacrifica a vida. Pela fé naquele que sacrificou também a vida por nós. Então, Espírito Santo, eu te peço, abençoa este povo da Universal. Abençoa os dizimistas, ofertantes. Aliás, eu nem precisaria pedir, mas eu estou aqui falando, clamando, suplicando que o Senhor venha tão somente cumprir a tua promessa. Nada além disso. Eu não quero mais, nem menos. Eu quero apenas que o Senhor cumpra a tua promessa na vida dos dizimistas fiéis, dos ofertantes, dos meus auxiliares do rádio, de todo o povo da Igreja Universal do Reino de Deus que tem sido leal para contigo. Faça, meu Senhor, abrir essas janelas dos céus sobre este povo, conforme o Senhor tem prometido, porque não é justo que um povo fiel, leal a ti, obediente à tua palavra, venha viver de mesquinharias, venha viver de restos que caem da mesa. Eu peço, Espírito Santo, coloque-se no nosso lugar, meu Pai. Coloque-se no nosso lugar. Isto é, coloque-se no lugar
desta criatura que está me ouvindo nesse momento e que tem sido leal para contigo, mas ainda não tomou posse dessas, ou melhor, não viu as janelas dos céus abertas sobre a sua vida. Então eu te peço, venha honrar este povo com a tua bênção, com a tua presença, com o teu espírito, com as tuas bênçãos. O Senhor prometeu, o Senhor disse lá no Monte da Transfiguração, que ali, isto é, no Monte Hermon, o Senhor ordena a tua bênção e a vida eterna. Então, meu Pai, que isso seja feito na vida de todo este povo que vai lá conosco pela fé em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e agradeço, e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas, tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos.
Graças a Deus, nós estaremos nesta quarta-feira falando mais a esse respeito, porque há muita falta de conhecimento, muita falta de discernimento com respeito a Deus, às suas promessas. Infelizmente, e você não sabia, mas fique sabendo, Deus é espírito e tudo que se relaciona com o espírito de Deus, Deus se manifesta, ou melhor, ele se mostra através de símbolos. Você lê a Bíblia, há uma simbologia enorme na palavra de Deus. Então, o altar é o lugar do sacrifício, é o lugar que Deus escolheu para se oferecer dízimos, ofertas, holocausto, etc. É o que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12, no versículo 5. Ele diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então Deus falou isso. Quer dizer, há um lugar especial que Deus escolhe para ter um encontro com o ofertante, com o sacrificante, com a pessoa que está se posicionando em obediente à sua voz. Então há um lugar. Deus determina um lugar para ter um encontro com ele. E também ele determina o sacrifício, que representa, que simboliza o sacrificante, que simboliza o dizimista, que simboliza o ofertante. Então, quando o ofertante deposita sua oferta no altar, então ali há um encontro do ofertante com o ofertado, que é Deus. Há um encontro entre o fiel e o Altíssimo. Mas onde? No altar. Então nós temos dois elementos extremamente importantes em termos significativos. De um lado nós temos o altar, que simboliza Deus. Do outro lado nós temos o ofertante, que simboliza, ou melhor, a oferta, que simboliza o ofertante. Isso tudo se encontra, essas duas pessoas se encontram aonde? No altar. Na quarta-feira nós estaremos falando mais a esse respeito aqui na João Dias 1800, às 8 horas da noite. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Finda-se este dia que meu Pai